Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente à nossa aula, né? Ou melhor, nossa disciplina de interação humano-computador. Essa disciplina, ela não é uma disciplina com foco em programação, tá bom? Ensina a interação entre o usuário e o computador, né? Então, deixa eu abrir os slides aqui para a gente poder começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, bem-vindos aí, né, à nossa disciplina de interação humano-computador, abreviando para IHC. Na aula de hoje, nós vamos abordar aí o assunto de princípios de design, do Don Norman, que é esse autor aqui simpático ao fundo. Bom, a gente vai entender na aula de hoje, né, o conceito por trás dessas duas palavras-chave, que é princípio e design. O design, ele pode ser entendido aí como um projeto, né? E a gente pode assumir também como o resultado de um projeto ou um produto de software, que no caso da nossa disciplina a gente vai abordar aí o assunto do nosso da nossa disciplina mais voltado para software, né? Então, esses princípios a gente pode entender aí como um óculos, né, fazendo uma analogia, um óculos ou uma lente, né, de que forma a gente vai conseguir enxergar esse design, né, ou seja, de que forma a gente consegue dizer se esse design ele é bom ou ruim, tá joia? Então é mais nesse sentido, né? Então eu preciso que vocês tenham aí uma visão, né, pensando aí nos princípios, né? De que forma a gente deve olhar um design, né? Como devemos olhar esse design e para encontrar aí pontos positivos ou negativos do design, perfeito? Então, pessoal, aqui, deixa eu passar para a próxima tela aqui. Bom, basicamente nós temos aí 7 princípios. O primeiro, a descoberta. O segundo, affordances. 3 significante, 4 mapeamento, 5 feedback, 6 modelo conceitual e por último restrições. Então nós iremos ver cada um desses princípios, lembrando que esses princípios eles podem estar, a gente consegue verificá-los aí de forma simultâneas ou em conjunto um com o outro, né? Então, ou seja, é possível aplicar esses princípios de design no nosso projeto, tá bom? Porém, por motivos de didáticas, nós iríamos tratar exclusivamente cada um deles de forma independente para fins de ensino. Então, na descoberta, primeiro princípio, o usuário ele consegue determinar quais ações são possíveis, assim como o estado corrente da interface. Bom, o que isso quer dizer? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. A descoberta é o primeiro passo, né, quando o usuário ele vai começar a interagir com essa interface, né? Então, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Eu quero que vocês depois assistam com calma, tá joia? Então, eu vou só colocar aqui, eu dei uma diminuída do som, né? Então, aqui ele mostra um vídeo, né? Que uma das crianças que nunca viram um Apple Watch, né? Um relógio da Apple. Então, muitas crianças, quando têm o primeiro contato com esse relógio da Apple, elas despertam ali um certo interesse, acham que aquele relógio vai ser um relógio do futuro, né? Então, tem a questão mais da descoberta mesmo, né? Que é o primeiro contato, tá bom? Com uma interface ou um objeto. Perfeito? Então, deixa eu sair daqui e voltar aqui para os slides. No próximo slide, né, ou seja, o próximo princípio que iremos abordar é o princípio de affordances. Bom, o que seria affordances? Se referem ao relacionamento entre as capacidades do usuário e as propriedades da interface, que determinam como a interface pode ser usada. Basicamente, a gente pode ter, por exemplo, um controle remoto, tá bom? Vocês conseguem ver aqui, a gente tem um controle remoto, né? Então, o que seria a affordancy aqui do controle remoto, né? Eu posso pensar, por exemplo,
Esse controle ele é bem, tem um tamanho muito grande, por exemplo, né? Para a mão de uma criança, por exemplo. Se a gente for pensar numa criança, esse controle ele é bem grande para a mão de uma criança, tá bom? Então, uma outra questão, um outro exemplo que a gente pode pensar aqui em affordancy do controle remoto é justamente quando a gente aperta, né, um botão do controle, né, e a gente sempre leva em consideração que as propriedades do objeto, né, ou da interface, né, com as ações ali, né, as características do usuário. Por exemplo, eu estou aqui sentado numa cadeira, né? Então, ou seja, eu tenho a interface da cadeira, né? Ela tem todo um formato, as propriedades de ser sentada, e eu estou aqui como um usuário, né, sentado com a ação de sentar nessa interface, nessa cadeira. Perfeito? Então, um outro exemplo aqui, voltando aqui para o controle remoto, a gente pode pensar, por exemplo, uma pessoa quando ela tem muita força, né, quando ela tem essa capacidade, ela pode apertar um botão com muita força, né? Então, esse botão ou ele pode ficar preso quando o controle, não sei se vocês já conseguiram, já tiveram algum controle que faça isso, né? Por exemplo, aperta e ele fica afundado, né? O botão fica afundado ou quando não sai, né? Junto com a força, né? Então, ou seja, a gente diz que é, quando acontecem esses problemas, a gente tem um problema de affordance, perfeito? Porque o usuário ele pode possuir essa capacidade de pressionar o botão com muita força e esse botão ficar agarrado, né, e não funcionar, né? Ou até mesmo, o que acontece? A capacidade do usuário de apertar com muita força e as propriedades do controle, né? Nesse caso, não conseguir aguentar ali a força, né? Então a gente fala que tem um problema de affordance. Mesma coisa em relação, por exemplo, quando eu quero apertar o controle, né? O que acontece quando tem uma distância muito grande, provavelmente ele não vai funcionar, né? Então, por exemplo, a televisão aqui está bem distante, está em outra parte da casa. Então, eu posso apertar aqui, por exemplo, para poder ligar a televisão. Ela não vai ligar porque a distância é muito grande, tá bom? Então, a gente tem aí também um outro exemplo de problemas de affordance. Bom, outros exemplos aí que a gente pode citar, quais permissões existentes, né, em seu celular, né, controle do projetor, a porta da sala, né, ou seja, ou da janela, né, então a gente consegue verificar aí, na verdade, a maçaneta da porta, né, quando a gente percebe ali que na hora, no momento de girar a maçaneta, né, a gente entende que a maçaneta ela tem a propriedade de ser girável ali, né, e o usuário ele consegue interagir, né, e com o movimento de acionar e girar a maçaneta, né, mesma coisa o controle, tá bom? Controle do projetor, tem um botão ali que você consegue interagir com o projetor para poder ligar e desligá-lo e assim por diante. Mesma coisa a janela da casa, você consegue abrir e fechar essa janela, né? Então, por meio da interface dessa janela. Bom, aqui também tem um exemplo de um vídeo, né? É uma caixa bem diferente, né? E aí depois eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo com calma, tá bom? Então vocês percebem que a caixa ela é leve, né? Então ela consegue ser levantada, furada, ali, por exemplo, girada, né? Então a gente consegue interagir com essa interface, né? Balançar essa interface, porque a gente tem esses exemplos aí de affordance, né? Uma caixa diferente, aí depois eu peço para vocês assistirem esse vídeo com calma, tá bom? Para vocês poderem entender aí também outros exemplos aí de affordances. Bom, deixa eu passar para o próximo slide. Significantes. O próximo princípio, deixa eu ampliar a tela aqui, é referente
Deixa eu só voltar aqui e verificar se não. Perfeito, pessoal, porque eu tô com medo de interromper o meu microfone aqui e não funcionar, tá bom? Então vamos lá. Significantes. Significantes indicam onde a ação deve ocorrer, né? Então, provavelmente se a pessoa nunca usou um celular touch, né? Provavelmente ela não, ela sinta-se perdida, né? Ao tentar pegar um iPhone pela primeira vez, né, e tentar desbloquear esse iPhone, né? Talvez não seja tão intuitivo assim para o usuário, né? Então, qual os affordances aí no iPhone para esse usuário que não tem o conhecimento ali, por exemplo, de como usar um iPhone, né? Então, qual o affordance para executar tal desbloqueio, né? Repare que na tela é, não tem nada ali explicando, né, como desbloquear a tela, né? Então, a não ser que o usuário perceba que aquele botão aqui do meio, né, seja algum botão para desbloqueio, né, pensando ali no primeiro contato, né, e não no usuário que já tem experiência em usar um iPhone, por exemplo. Então, os significantes, né, eles vão aí, se os affordances existem, por que a mensagem, né? Então, é uma questão a se pensar aí também. Então, a gente sabe que o botão do meio, né, muitas vezes, o antigo iOS, né, ele tinha Press Home to Unlock, né, então, ou seja, para a gente pressionar o botão de Home para poder desbloquear o celular, né. Bom, outros exemplos aí de significantes, quando a gente vai usar um novo software, né? Ele tem aquele tutorial, aquele guia explicando cada parte ali do sistema para o usuário, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, explicando, como que eu acesso o menu, como que eu faço o recarregamento da página. Mesma coisa quando eu quero é, quando eu estou começando a usar ali, por exemplo, o software dentro do banco, perfeito? Quando você acessa a primeira vez o software do Internet Bank, por exemplo, no seu celular, ele vai mostrar ali de forma explicativa, né? O que cada coisa ali, o que cada menu ali, cada elemento da sua interface para que serve, tá bom? Então ele vai dar um tutorial explicativo ali dos elementos da interface, perfeito? Então, a mesma coisa, os significantes a gente pode ver um exemplo aí de um formulário, né? Um exemplo também são os labels, né? Inclusive ícones aí. Por exemplo, o significante do Google Chrome, né? Quando a gente tem lá um ícone do Google Chrome, ele é um significante, o próprio ícone ele acaba sendo um significante, que indica que ao dar dois cliques no ícone do Google Chrome, ah, o, a- o navegador do Google Chrome será aberto, perfeito? Então aqui a gente tem um exemplo de significante de um formulário com os labels, que é o name, e-mail, né, website, inclusive com os seus respectivos ícones. Bom, aqui também eu vou pular esse vídeo, tá bom? Depois eu peço para que vocês assistam, e inclusive coloquem aí a legenda. Esses vídeos estão em inglês, mas é possível colocar no YouTube a legenda em português, tá bom? Então peço para que vocês assistam aí com mais calma, ele vai dar outros exemplos aí de significante. Bom, a gente pode, deixa eu só colocar aqui mais para o lado aqui para não atrapalhar. Bom, outros exemplos aí de significantes. A gente tem aí o ponteiro do mouse, né? Ele na minha tela aqui, por exemplo, ele indica onde o clique deve ocorrer, né? Por exemplo, quando eu quero clicar num, no botão de formulário para poder enviar, né? Ou ícones diversos, apesar de alguns serem pouco familiares, né? Inclusive labels, né? Que conforme eu mostrei aqui no formulário, né? A gente tem aqui os labels. Os labels são essas indicações aqui, né? Do que eu quero que o usuário preencha, né? Quais informações que devem ser preenchidas naqueles campos do formulário, né? Por exemplo, name é o nome do usuário, e-mail é o e-mail do usuário. Então, através do label, eu sei que nesse primeiro campo, eu tenho que digitar o meu nome. E nesse segundo campo, através do label, eu sei que eu tenho que digitar o meu e-mail. Inclusive,
tanto pelo label quanto pelo ícone, tá? Pelos ícones. Perfeito? E aí eu vou deixar para vocês assistirem um vídeo, né, e pensarem também em outros exemplos aí de significantes. O mapeamento, né? Mapeamento ele se refere aí à relação entre dois elementos, usando de correspondência espacial entre o layout do controlador e os dispositivos que estão sendo controlados, de modo a determinar como devem ser usados, né? Então, eu posso pensar aí no mapeamento num aplicativo de smart home, né? Ou seja, de casa inteligente. Então, eu sei, a gente consegue, a gente tem que pensar nesse caso, como controlar o que eu controlo, né? Mais no sentido assim, do controlador e do controlado, sempre pensar nesse sentido, tá bom? Então, um outro exemplo que eu quero dar aí para vocês, que é muito interessante, que provavelmente vocês já devem ter tido esse mesmo problema que eu, né? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês um exemplo bacana, tá bom? A se pensar aí. Aqui onde eu estou, vocês provavelmente devem ter tido algum problema semelhante ao meu. Aqui, ó, eu tenho um interruptor, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, de dois, né, um interruptor com duas chaves, né, para poder ligar. Então aqui eu sempre não sei, às vezes eu acabo confundindo, né, eu não sei qual que liga a luz de fora e a luz de dentro, né. Então se eu clicar aqui errado, né, tipo, eu nunca sei, por exemplo, qual que é qual, né. Então aqui apagou a luz e aqui eu acendo a luz de fora e apago a luz de fora, né? Então, muitas vezes a gente acaba se confundindo e não sabe qual que é o interruptor correto de qual luz, né? Então, nesse caso, a gente tem um exemplo aqui do controlador, né? Que ele controla quem? A luz, no caso, né? Então, ó, eu controlo a luz através do controlador. Então, aqui é um exemplo de que a gente não tem o mapeamento adequado ali, tá bom? Porque muitas vezes a gente se engana qual a qual o interruptor correto, né? Bom, dando continuidade aí, a gente consegue ver aí um outro exemplo de uma aplicação mobile, né, que você consegue aí controlar a casa inteligente, né? Por exemplo, para poder ligar e desligar a televisão, a sua Smart TV pelo celular. Então a gente tem um exemplo claro aí de um controlador, né, que é o software que está controlando, né, de forma espacial. O controlado aí no caso vai ser Smart TV, né? Então eu consigo ligar e ligar a TV, ligar e desligar o ar, controlar a temperatura do ar condicionado. Inclusive nesse aplicativo aí a gente vê de forma bem clara que os ícones também vão ajudar, né, a facilitar aí o entendimento para o usuário, tá bom? Então um outro princípio que é o feedback também é muito importante, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Bom, o feedback é o modo de informar o usuário, né, que a ação realizada surtiu efeito, sendo possível ao usuário determinar o novo estado do paciente da interação. Bom, eu queria explicar para vocês aí, né? Bom, o feedback, basicamente, a gente vai estar aí preocupado em dar um retorno para o usuário, né? Por exemplo, quando eu estou usando um sistema web e eu quero excluir um determinado produto, por exemplo, se eu estou acessando um site de uma loja, né? E aí vamos supor que eu queira excluir um determinado produto do meu carrinho de compras, por exemplo, né? Então o sistema ele deve informar, você deseja realmente excluir esse produto, né? Então, às vezes o usuário clicou por engano, né? Então ele dá um feedback aí, é um exemplo de um feedback para o usuário, né? Então, lembrar aí também que o paciente, aqui na definição do feedback, ele vai ser aí o agente, né, que recebe o efeito da interação, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Opa. Aqui também tem um exemplo, tá bom? Eu não vou focar muito aqui, né? Mas assim, basicamente esse vídeo vai mostrar que a cafeteira ela não tem um feedback adequado, né? Muitas vezes o usuário fica meio confuso, indeciso do que ele deve fazer, né? Até que
você consegue, pela interface ali do botão ali, por exemplo, piscando, você entende que a máquina, ela te dá um feedback que ela está ligada, e, né, ou então, por exemplo, uma lancheira, né, aquela máquina de fazer lanches, né, quando acende o verde é porque o lanche está pronto, né, então são exemplos aí de feedback para o usuário, né, no caso aí a gente está falando de equipamentos, né. Então, deixa eu passar para o próximo slide. Bom, modelo conceitual, né? A gente é um modelo, né, que na verdade ele serve aí como uma especificação, ou uma documentação de um determinado, de como uma determinada interface funciona, né? Então, explicando aí, né? O modelo conceitual é explicação, mesmo que simplificada, de como uma interface funciona. Né? A gente poderia pensar, inclusive, no manual de um determinado produto, né? Da cafeteira, lá no nosso exemplo. Poderia pensar em vários manuais aí de produtos aí, tá bom? Então, o modelo conceitual ele vai falar ali quantos botões tem a interface, para que serve aqueles botões, né? E assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo também de um vídeo que ele mostra uma vasilha, né, que a gente está acostumado a utilizar aí, né, e a gente sabe a importância dela para poder é, comer, por exemplo, os sucrilhos, né? Os sucrilhos a gente coloca aí na vasilha né, enche de leite, né? Só que essa vasilha, ela é diferente, né? Ao passo que quando ele coloca aqui, deixa eu só colocar aqui mais para frente, deixa eu ver se eu consigo adiantar aqui. Então, quando ele coloca leite nessa tigela, né? Para poder tomar o café da manhã, se ele encher essa tigela aí, segurando essa tigela, né? Então, está colocando aqui os sucrilhos, né? E aí, coloca o leite na tigela, né? Então, ele gosta ali de bastante leite, ele está explicando ali. Então, quando ele for colocar, né, essa tigela na mesa lá, então, o leite ele entorna, né? Então, o que isso quer dizer? Que o modelo conceitual, né, ele feriu ali o modelo conceitual, né? Então, ou seja, o modelo conceitual não foi respeitado aí, tá? Nesse exemplo aí. Então, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Um outro exemplo também é essa xícara aqui, né? Que vocês vão ver, vou pedir para vocês verem depois também com mais calma, né? Que ela funciona de uma forma diferente, né? Então, dando um outro exemplo aí de modelo conceitual. O modelo mental, né? Ele seria o modelo conceitual na mente do usuário. Deixa eu ampliar aqui. Então, o modelo mental, né, seria o que o usuário conseguiu fixar ali, memorizar, né, do modelo conceitual, tá bom? Então, o modelo mental, ele é com base no modelo conceitual na mente do usuário, tá bom? Então, eu coloquei um exercício aqui, mas não precisem se preocupar com esse exercício, tá bom? Quem quiser fazer para poder praticar e estudar, é bem-vindo, mas não é necessário se preocupar com esse exercício. Eu vou passar uma outra atividade que essa sim vai ser pontuada, tá bom? Então, deixa eu adiantar aqui, então. Se eu não me engano, o último princípio aqui, as restrições, né, que podem ser física, cultural, semântica ou lógica. Então, vou dar um exemplo aí de restrição física. A restrição física, ela vai usar de meios físicos para restringir interações indesejadas ou não permitidas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um adaptador, assim, vamos dizer, para poder jogar a Pokébola ali no jogo do Pokémon Go, tá joia? Então, ali o usuário ele consegue, através de restrição física, jogar a bolinha da Pokébola para poder pegar o Pokémon sem desviar o dedo, perfeito? Então,
aqui eu tenho a alguém sabe aí por que esses gadgets auxiliam jogadores de Pokémon Go, né? Esses gadgets aqui, no caso, seriam essa restrição física, né? Esse suporte aqui, tá bom? Para poder acertar a bolinha no Pokémon e capturá-lo. Bom, a gente pode ter também as restrições culturais, né, que envolvem características culturais de uma determinada região, estado ou país, e podem restringir aí o uso de uma interface, né? Quando a gente pensa em café da manhã, para nós brasileiros, qual ícone faz mais sentido, né? Então, se eu estou pensando aí em desenvolver um software nacional, ou um mobile, por exemplo, né? Qual o ícone faria mais sentido para desenvolver uma aplicação de café da manhã aqui no Brasil, né? Eu creio que vocês pensaram aí, né, no último ícone, e realmente faz mais sentido para nós brasileiros. Ao passo que, se eu estiver desenvolvendo, por exemplo, uma aplicação mobile para café da manhã nos Estados Unidos, né, talvez o ícone mais adequado, né, devido a as restrições, né, culturais, seja aqui o segundo ícone, né, porque eles têm mais o hábito, a cultura de tomar no café da manhã e comer ovos e bacons, né? Então, faça mais sentido usar o segundo ícone, tá bom? Então, uma pergunta aqui para vocês, né? Qual dentre esses apps seria o mais reconhecido como app de café da manhã por brasileiros, né? E por quê? Foi o que eu comentei. Bom, uma outra restrição é uma restrição semântica, né? Então, eu tenho aí, por exemplo, o editor Vim, né? O significado dos elementos utilizados na interface restringe seu uso, né? Então, ou seja, o Vim ele só é utilizado por programadores muito experientes, que têm uma experiência em utilizar o Vim, porque a interface dele, né, ela exige que você tenha conhecimento dos comandos, né? Inclusive, até mesmo para você poder sair do Vim, você tem que digitar dois pontos que não faz muito sentido, né? Então, ele é totalmente textual. Então, ela tem uma restrição semântica. Um usuário que não tem experiência em utilizar o Vim, ele vai apanhar, né? Assim, vai ter muita dificuldade para poder programar a utilizar o editor Vim, tá bom? Depois vocês deem uma olhada com calma, para quem não conhece o Vim, ele é um editor é, bem complexo, assim, para quem não tem experiência com ele, tá bom? Ele não é um editor simples, né? Então, assim, para quem já tem muita experiência com o Vim, né, e já trabalha com comandos e utiliza bem o Vim, a pessoa não tem essa restrição semântica, porque ela já tem conhecimento, já tem uma experiência prévia de como utilizar o Vim, tá bom? Bom, qual o tipo de restrição existente em interfaces específicas, como o Vim, né? Então, a gente precisa, é uma restrição semântica, né? Então, utilizada aí por desenvolvedores que sabem o sentido de cada comando, né? Que tenham um conhecimento profundo, né? Dos comandos que são utilizados na IDE, né? Ou na interface do Vim, né? Do editor Vim. Bom, um outro exemplo também de restrição semântica é utilizar o DOS, né? Não é qualquer usuário, né? Por exemplo, um usuário comum, ele não vai saber usar o DOS, e sim um usuário da computação que já tem conhecimento dos comandos do DOS, tá bom? Então, entendem que a restrição semântica ela também está relacionada com o usuário, né? Então, se o usuário ele tem um conhecimento, né, daquela interface, no caso aí, né, do DOS, nós, desenvolvedores, a gente tem o conhecimento de como usar o DOS, os comandos, né? Ao passo que se eu pegasse meu pai ou minha mãe, por exemplo, eles não saberiam utilizar o DOS, tá bom? No Windows. Então, restrições semânticas podem ajudar a prevenir o uso de determinadas funcionalidades por usuários que não possuam conhecimento adequado, tá bom? Foi o que eu acabei de falar. E a última restrição aí é a restrição lógica, né? Que a gente costuma brincar aí com a dinamite, uma bomba, né? Então, um último tipo de restrição, qual cabo desarma a tecnologia ao lado, né?
Então, ou seja, é uma restrição lógica, né? Então, ou seja, qual cabo que eu corto primeiro, né? Lembrando aí que se eu cortar um cabo, a bomba pode ser que exploda ou não, né? Então, ou seja, e não tem como saber. Se você cortar um, você e não for aquele, né? Só pode ser o outro. Então, ou seja, é uma exclusão lógica, né? Então, tomar cuidado. Mas aí, no caso da bomba, né? Se você, se não, se for, se você cortar o errado, a bomba já explodiu, você vai saber que é o outro, mas aí já não faz mais sentido, né? Então, é, as restrições aí, elas são úteis, né? Para trabalharmos as diferenças entre usuários, né? Inclusive, igual eu comentei das experiências, né? Diferentes experiências de cada usuário. E apesar de abordarmos usuários específicos, né? As diferenças elas vão existir. Então, um exemplo, mesmo que algum usuário não entenda um item do menu, ele poderá usá-lo por auxílio de uma restrição lógica, se só faltar esse botão para tentar, né? Foi o caso do controle remoto. Deixa eu pegar aqui, né? Vamos supor que eu queira, sei lá, mudar da TV para o HDMI ou para USB, né? Qual botão eu devo acionar para poder trocar, né, da TV para o HDMI ou para a entrada USB do pendrive, né? Que vai que eu conectei lá o pendrive na minha TV, né? Então, como que eu faço para poder mudar a fonte nesse controle aqui, por exemplo, né? Então, é, eu vou clicando aqui nos botões, né? O usuário, como ele não sabe, ele vai tentar clicar aqui e ver qual que é o lugar, né? Então, se um não é, então o outro não é. Então, até ele descobrir por exclusão, né? Se esse botão aqui não é, não troca, então eu vou para o próximo. Então, assim, ele vai excluindo até ter o conhecimento ali, né? De qual botão é o adequado para poder trocar a fonte né, do HDMI pro USB, assim por diante, né? Então, atenção, cuidado com exageros, né? A paciência do usuário ela costuma ser bem menor que a do desenvolvedor. Se o usuário ele for começar a usar uma interface com muita restrição lógica, né? Então, ele seja, ó, não é esse, então só pode ser aquele, então aqui ele já começa a ficar com um pavio curto, né? Já começa a ficar impaciente. Então, não é bom isso, tá bom? Então, aqui tem a bibliografia consultada. Perfeito, pessoal? Eu vou só comentar aqui do exercício que eu vou passar para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Bom, aqui, pessoal, eu vou disponibilizar aí para vocês uma planilha semelhante a essa planilha aqui, tá bom? Para vocês colocarem para mim uma descrição do problema, tá bom? Então, lembrar aí, né, o que seria, né? O que eu preciso que vocês façam nessa atividade, né? Então, eu preciso que vocês detectem aí um determinado problema, tá bom? Pensando aí no contexto do celular, tá bom? Problema de design do celular, né? Que é um ponto negativo aí no design do celular, né? Lembrando aí que sempre aquela relação, né, com a ótica, né, da visão do princípio, né, de affordance e significante. Então, eu quero um princípio de affordance e um princípio de significante, né? Então, em relação ao problema de design no celular, lembrando aí que é aquela relação, né, de a propriedade física do objeto e de característica do usuário que não se casam bem, né? Então, dando um exemplo aí do controle, né? Por exemplo, o controle, ele tem a propriedade que ele não é fixo, né, na nossa mão. E a nossa mão também não tem né, uma propriedade ali que gruda, né, no controle, né? Então, a gente tem problema aí de affordance, né? Então, eu descreveria aqui qual o problema de affordance, né? Que a gente, descrevendo aí basicamente a relação, né? Qual a propriedade física do objeto e da característica do usuário que não se casam bem, né? Então, ou seja, o controle ele é liso, né? Tem essa propriedade de ser liso e a nossa mão ela não tem grude, né? Então, eu não consigo grudar o controle e, consequentemente, pode ocasionar qual o problema? A queda do controle no chão.
né? E o controle também ele possui essa carcaça plástica, né? Um outro exemplo aí possui essa carcaça plástica, propriedade do controle, que ele pode ser quebrado, tá bom? Se ele cair de uma altura muito grande ou dependendo da força que ele cair, ele ele se quebra. Então isso é um problema de affordance. Perfeito, pessoal? Então eu dei aí alguns exemplos de affordance, né? Então, a nossa mão não tem grude, né? A característica do usuário, né? A gente não tem na mão nada que deixe grudado fixamente o controle na nossa mão, que não deixe ele escorregar, né? Aqui eu estou pressionando, mas se eu soltar a mão, ele cai, perfeito? Então, a gente tem um problema de affordance aí. E esse problema de significante, né? Por exemplo, aqui, os botões aqui desse controle, eles estão bem visíveis para mim, né? Então, vamos pensar num controle antigo, um controle velho e usado, onde os números já não aparecem mais e as informações estão meio apagadas, né? Então, com o tempo, né, a gente tem problema aí de significante, né? Esses números podem apagar, tá bom? Então, vocês descrevam aí a descrição do problema, de um de affordance e outro de significante, lembrando que deve ter no máximo 150 caracteres, ou seja, se tiver mais de 150 caracteres, vai aparecer uma mensagem para vocês, deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver se eu colocar mais de 150 caracteres, só de exemplo aqui, tá, pessoal? Aí na hora que eu der Enter, ó, aqui acho que não deu ainda 150 caracteres, deixa eu dobrar aqui. Então, ó, opa, agora, olha lá. Aí ele vai mostrar uma mensagem que ocorreu um erro, né? Então, tomar cuidado aí para descrever o problema com no máximo 150 caracteres, porque senão vai aparecer essa mensagem, ocorreu um erro aí para vocês, tá bom? E aí vocês vão selecionar aqui o affordance, né, ou significante, né? Um affordance e um significante, um de cada, tá bom? Descreva o problema e aí vocês vão colocar aqui o grau de gravidade desse problema, né, na opinião de vocês. Ele é pouco grave, né? Um é pouco grave e até 2 e 3 são intermediário e 4 é muito grave, né? E caso não caiba aqui a descrição do problema, né, vocês podem justificar aqui também por que isso é um problema, né? Ou seja, por que é, vocês escreveram esse problema aqui de affordance e esse problema aqui de significante? Por que isso é um problema, né? Caso não caiba ali em 150 caracteres. Aí vocês preencham aqui também a justificativa, tá bom? Por que isso é um problema. Perfeito, pessoal? Bom, por hoje é só. Eu vou encerrar aqui a nossa videoaula então de hoje e vou postar aí para vocês lá no Moodle, tá bom? Inclusive com essa atividade que já está valendo nota, tá bom? Um abraço a todos. Vou disponibilizar também os slides para que vocês vejam aí cada um dos vídeos que eu mostrei aqui, tá bom? Para que vocês vejam e assistam com mais calma, lembrando aí de traduzir para o português com a legenda, tá? Porque parece os vídeos são em inglês, mas no YouTube é possível colocar aí a legenda em português, tá bom? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.